Estou com mais um DR discutindo relações e hoje com a presença ilustre do excelentíssimo, inteligentíssimo, maravilhoso Renato Nogueira. Giovana, querida, que alegria estar com você aqui na DR. Poxa, para mim uma alegria, uma satisfação, tá? Você pode puxar meu saco. A alegria é minha estar com você. Não é. Renato, já queria começar nossa conversa pedindo para você falar um pouquinho sobre a história do patriarcado. De uma maneira resumida, porque eu já vi você falando em outros lugares, acho que é muito interessante. E tem tudo a ver também com monogamia, com esses atravessamentos. Conta um pouquinho pra gente. Então, quando a gente fala de patriarcado, a gente fala de um sistema simbólico, que no Paleolítico, os homens eram caçadores, principalmente, e as mulheres cuidavam dos filhotes, das crianças, né? Então, tem uma interpretação de que os homens traziam pacotes de proteína para dentro da caverna, e as mulheres tinham uma função de parir e cuidar das crianças. Nesse sentido, homens com ombros mais largos, cinturas mais estreitas, quadril mais estreito, que eram melhores corredores, eles que seriam aqueles homens mais admirados. E talvez seja essa fantasia que algumas interpretações dizem que nós gostamos de atletas, porque os atletas eram aqueles homens que iriam 20 homens de um grupo e voltariam 10, voltariam 8. Esse é o biotipo da Luana Piovani. Que ela foi no meu podcast, ela falou, gosto de homem grande, com ombro largo, alto. É isso aí. Ou seja, homens mais altos, com ombros mais largos, quadril estreito. Então essa biomecânica faria com que esse homem fosse melhor corredor, melhor caçador, etc. Melhor acuidade visual, capacidade de visão periférica, para se proteger. Isso foi qualificado como sendo melhor, né, do que cuidar de uma pessoa, né, ter cuidado e atenção. Só que acontece, alguns estudos apontam que as mulheres também, e outros homens que não eram caçadores, também colhiam animais e plantas para a alimentação da comunidade. Então não era a única forma de lidar. E o patriarcado interpreta isso numa linha, né, numa linha vertical, onde os homens estão acima, o masculino, e o feminino está abaixo. Então essa ideia faz com que tenha um privilégio, né, que seria da ordem da própria natureza, como se fosse natural que os homens tivessem, então, tivesse que prevalecer sobre as mulheres. Isso está também nas tradições abrâmicas, que é muito importante pensar. Quando o Nego Bispo, então Krenak, Mãe Estela de Oxóssi, são contracoloniais, nos apresentam que a tradição abrâmica, ela traz uma... O que seria a tradição abrâmica? Obrigado, vamos lá. A tradição abrâmica, Abraão, patriarca dos monoteísmos, né? Monoteísmo judaico, cristão e islâmico. Está na base do monoteísmo. E o que está na base desse monoteísmo? Tem uma relação, uma contraposição entre cultura e natureza. E a cultura é da ordem do masculino e a natureza do feminino. Sim. E a natureza é alguma coisa que deve ser controlada, que deve ser o quê? Domesticada. E nesse sentido é como se o masculino, o homem, fosse aquele que tem a necessidade de organizar e dar sentido para o mundo. E nesse sentido que a gente encontra Adão, como aquele que nomeia, e Eva, aquela que traz o pecado original. Então essa interpretação faz com que a gente possa, então, ter um imaginário simbólico de que os homens têm esse papel e a mulher traz a culpa. A tradição abrâmica, inclusive, o mundo começa sem uma relação sexual. Algumas tradições culturais, africanas e indígenas, o começo do mundo é uma transa, uma relação sexual. Sim. Né? Ou seja, fazendo o link da mulher com natureza, a exploração da natureza e a exploração da mulher faz todo sentido. Todo sentido. Elas são muito contíguas, são muito articuladas. E essa tradição faz isso, é muito patriarcal. É muito poder masculino, é muito uma voz masculina e muito uma passividade. A ideia de passividade, que é um conceito que ele tem algumas questões em torno dele, como se o passivo fosse menor. Como se o ativo fosse aquele que faz alguma coisa, que atua. Então esse imaginário cria muitas distorções e cria um sistema de opressão feminina, sem dúvida nenhuma. Né? Eu até tenho dito, né, já disse algumas vezes, que os homens temem as mulheres,
Não sou eu que digo isso somente, muitas autoras e autores que têm trabalhado com violência de gênero. E a gente também diz, né? Ah, É na sim. cara, dá Na pra cara, ver. dá pra ver. Dá pra ver, né? Dá pra ver que é verdade, né? Dá pra ver, né? E aí, qual é a relação desse patriarcado com a monogamia? Esse patriarcado que você citou, desse homem provedor, desse homem mais forte, ativo, controlador, nananã, com essa nossa construção do amor, da monogamia, né, dessa sociedade. Porque tem um receio de perder, você tem um medo que é intrínseco. O medo é um afeto importante, né? Sentir medo é fundamental. O medo é esse afeto que dá frio na barriga, dá calor nas mãos, nas pernas, pra gente poder correr, poder fugir do que nos ameaça, Sim. ou lutar contra aquilo. O medo é importante. Só que esse medo de perder aquilo que é o nosso sujeito ou objeto de desejo. Uhum. Então, para controlar, ao mesmo tempo também, tem alguns sistemas que vão explicar de uma seguinte maneira. Tem algumas perspectivas da psicologia evolucionista que apontam que a monogamia, ela favorece que não haja uma briga entre os homens de uma comunidade. Porque se a briga acontece, você tem ali um fratricídio, num clã, num grupo. Então, se tem pelo menos uma mulher para cada homem, nessa perspectiva heteroafetiva, heteronormativa, você não tem os homens com mais força, com mais poder, que estão o quê? Monopolizando os recursos de fertilidade das mulheres daquele grupo. Ou seja, o que a gente tem como, por exemplo, alguns contextos que tem homens que têm muitas esposas, muitas culturas em que é permitido homens terem várias esposas, esses homens geralmente são mais ricos. Não é pouco frequente que muitas delas sejam mais ricos ou tenham mais poder simbólico. Isso faz com que alguns homens que tiverem menos poder simbólico, menos riqueza, ficassem solitários. E os homens mais solitários vão tender a fazer o quê? A agressividade, o desejo pode transformar em violência e desorganizar aquela sociedade. Então, isso é uma vertente explicativa. Ou seja, a monogamia serve para apaziguar os ânimos e fazer que todo mundo possa ter os seus desejos minimamente realizados, com uma parceria afetivo-sexual. Né? Então, senão, alguém vai ficar sem. Sim. E tem muitos estudos apontando, né? Eu já falei isso em alguns textos também, que quanto mais repressão sexual, a gente tende a ter uma sociedade com mais violência, com mais conflito. Sim. E aí isso é fundamental. Então, essa é uma perspectiva. Porque é difícil lidar com a perda, é difícil lidar com o abandono. É um sentimento terrível sentir abandonado, sentir uma pessoa desprezada. Sim. E a gente quer o desejo do outro sobre nós. Nós queremos o desejo do outro sobre a gente. Sim. Nós queremos isso. Mas aí, vindo daquela perspectiva que você trouxe ali do patriarcado, faz muito mais sentido isso da perda, do controle, né, da posse, desse homem que se considera mais forte, mais poderoso, né? E o poder linkado com o dinheiro, que também está nesse campo do capitalismo também, né? Isso. E acho que isso também entra num link também com essa questão do amor hoje, nesse formato neoliberal e tal, Sim. de o afeto ser mercadoria, né? E as pessoas serem quase produtos, né? Esse é um problema, porque você tem que ser a melhor versão de si, né? Para você entrar nesse mercado afetivo. No mercado afetivo, você tem critérios e aí tem um conjunto de opressões que faz com que o etarismo entre em cena, o racismo entre em cena. Quem é a mulher, quem é o homem que vai ser mais clicado, vai ter mais match. Então vão ser pessoas brancas, pessoas mais jovens, pessoas com corpo dentro de um padrão, e isso vai dificultando que as pessoas tenham direito a algo que é fundamental, que é receber afeto, né? Sim. Afeto amoroso, de caráter afetivo, sexual. Então tem uma disputa também. E a pessoa tem que estar melhor para poder entrar nesse cenário, nessa cena. Esse ranking, né? Esse ranking aí. Essa prateleira, como diz a Baliz Casanello. Sim. Prateleira do amor ali, né? Sim. Algumas pessoas são mais escolhidas do que outras. Algumas pessoas não são tão selecionadas. Né? Por quê? Então, aumenta a faixa etária. E no patriarcado tem uma relação que é, vamos dizer assim, de inversa. Em que sentido? Né? Pensando com o contexto heteroafetivo, tá? Os homens, quanto mais escolaridade, mais renda, né? Mais poder, podem se tornar mais atraentes. As mulheres, para se tornarem atraentes, no contexto do patriarcado, né? Não é o que eu penso, porque o patriarcado vai apontar. Elas não precisam de mais renda, mais escolaridade. Elas precisam principalmente da beleza. Beleza e fertilidade. Sim. Então, beleza e fertilidade é o que basta. E à medida que ela tem mais poder, o homem vai se sentir mais ameaçado. O homem que fica uma mulher poderosa tende a ficar mais ameaçado.
E aí é a origem dos Red Pill, que é os homens que vão nos podcasts. Vamos falar com a gente aí, vamos mandar a rede pra mim, pra você também. Que é os homens que vão nos podcasts, que ficam falando, eu não fico com mulher que tem mais de 30 anos. Eu não fico com mulher com tatuagem. Eu não tem isso fico também, com... né? É verdade, tem isso também. Tem isso, é verdade. Eles não ficam com mulher que tem tatuagem, que tem piercing, que tem cabelo curto. Porque eu acho que entra justamente nesse lance que é essa afronta à norma da expectativa do feminino, dessa beleza, dessa submissão, né? Dessa feminilidade nesse campo, né? Delicado, né? Sutil. Então, isso é uma afronta a essa disputa de poder aí que você tá mencionando. Tá, é insegurança. Tem insegurança aqui, tá? Então, homens que dizem isso, eles têm um grau de insegurança que é nítido, tá? A flor da pele. Que é uma dificuldade em lidar com o outro e reconhecer sua vulnerabilidade, reconhecer seu limite. Eu acho muito importante que uma pessoa que queira ter uma relação íntima, ela possa estar disponível para dizer seus defeitos. Não pode ser a sua melhor versão. Uma pessoa pode ser a sua melhor versão onde? No trabalho, você vai tentar ser, não vai ser sempre. Mas numa relação de intimidade, não dá para ter maquiagem o tempo todo. Tem que ser a versão completa, né? E aí você tem que lidar com a humanidade do outro, com a humanidade, com a falha. Eu tenho procurado, né, uma conversa com a Ana Maria Gonçalves, que Defeito de Cor, né, grande autora, ela estava comentando sobre o lugar de falha, uma ideia, né, que além do lugar de fala, do lugar de escuta, uma conversa junto com Conceição Evaristo, a gente estava ali, ela trouxe nessa formulação que eu tenho utilizado. E eu trouxe ela para o campo das relações amorosas. O lugar de falha é muito importante. Quando eu quero uma relação com intimidade, eu tenho que ter disponibilidade para me apresentar para o outro. Óbvio, eu tenho coisas pessoais, íntimas, mas um grau da minha intimidade eu vou compartilhar com o outro. Tem que ter essa possibilidade. Isso requer que eu não seja forte o tempo inteiro. Então, esse é um problema, porque o patriarcado vai dizer: um homem tem que ser poderoso, forte, senhor da verdade, não pode nem falhar. E aí, esse é um problema. Eu moro com um adulto, um adolescente, uma criança, né? Minha companheira, pessoa que eu adoro, parceira, e nossas filhas. E aí, minhas filhas falam assim: pai, você não faz coisa de homem, pai. Muitas vezes falam pra mim: você não faz coisa de homem, porque eu não sei trocar fio elétrico, não sei o quê. E tem pessoas que fazem, né? Tem amigos que trocam tudo, fazem em casa. Eu tenho que chamar um profissional. Mas é porque eles são o marido de aluguel. Você é o marido proprietário. Você não é de aluguel. Você já tá lá instalado, entendeu? Então você não precisa fazer isso. Não, mas alguns fazem, o pessoal faz. Muitos caras fazem. Eu não sei que eu não sei fazer tudo isso, mas tudo bem. Mas é que o seu poder não tá pautado nisso. Sua masculinidade não tá em trocar a instalação elétrica do negócio. Não sei trocar. A sua masculinidade tá em dissertar sobre o patriarcado. Tá vendo? Outras masculinidades. E tretar com uns amigos de infância, que eu já tretei com muitos amigos de infância, vocês sabem disso, né? Já tretei por conta dessas questões de patriarcado. Eu estou num grupo de amigos, alguém fala alguma coisa e fala assim: tá errado isso aqui, eu discordo. Aí vem tem 20 amigos, eu e mais 2. A gente discorda e começa. Mas esse é os homens que a gente precisa. Porque aí eles ficam vendendo isso de que os homens bons é os homens fortes, é os homens grandes, é os homens que sabem fazer isso, é os homens que pagam a conta. Pagar a conta é incrível. Tem reportagens sobre isso, né? Casais que a mulher ganha mais que o cara e o homem fica incomodado se ela pagar a conta. A cada conta que ela paga, o pinto dele diminui 1 centímetro. Dentro da lógica da cabeça deles. Entendeu? Falou tudo. E não é isso, né? Não é nada disso. Não, tem nada a ver com isso. E eu acho até engraçado porque ficou falando isso, né, desses estereótipos e tal, e eu fiquei pensando, até conversei com um amigo meu esses dias, que várias mulheres, né, ficam falando, porque os homens não prestam, os homens isso, os homens aquilo, mas elas estão procurando esse exemplo de masculinidade que não vai entregar diálogo, que não vai entregar escuta, que não vai entregar cuidado, porque o cuidado é da mulher. Então o homem poderoso, ele não cuida, ele não sabe cuidar, ninguém ensinou. No passado, eu tive colegas assim de faculdade que foram pais e que não sabiam trocar fralda. Isso não existe mais hoje em dia, mas no passado existia. Claro que existe. Aos 15 anos atrás, 10 anos atrás. E você acha que não existe, Não, acho que até existe, realmente. Existe. Deve existir a roda, pencas. Existe. Não vou, existe. Sim. Pessoal, está diminuindo, o pessoal exige mais, porque como tem mais, circula muita informação, eu lembro disso, né? O homem não dava muito banho nas crianças, não fazia certos tipos de coisas. Eles não dão banho nem neles, Renato.
Tem isso, né? Caraca, Que dirá das crianças. Tem isso aí, tem isso aí. Não tem isso aí porque é verdade. Isso que eles não sabem cuidar deles mesmos. É ruim para nós, para os homens, Sim. e para toda a sociedade. Sim. Né? É ruim para os homens cis, homens trans, e para toda a sociedade, para todo mundo. Sim, né? sim. Mulheres, homens, pessoas não binárias, para todo mundo é ruim. Esses sistemas opressivos, eles afetam todo mundo, em camadas e lugares diferentes. E onde entramos no racismo? Falamos de patriarcado, falamos de capitalismo. Onde entramos no racismo nessa pauta aí de monogamia e construção desse afeto? O racismo está muito próximo do patriarcado, né? Porque o racismo tem a ver também com o Fanon traz uma perspectiva muito interessante sobre o racismo, que não é tão frequentada, que ela tem um caráter muito mais do campo de vamos dizer assim, do processo de produção de subjetividade. Então, Frantz Fanon, né, psiquiatra, filósofo, traz uma perspectiva, eu acho, muito interessante. Ele opera com uma hipótese que o racismo tem a ver com ciúme sexual. Ou seja, a partir de uma fantasia erótica da branquitude jogada sobre os corpos não brancos, principalmente os corpos negros, também os corpos indígenas, há uma fantasia de que a performance sexual dessa comunidade, dessa população, desses povos, é mais intensa. Em relação com o corpo mais interessante, mais aberta, isso cria um ciúme, cria um medo. Tanto que o Fanon descreve várias cenas no Pele Negra, Máscaras Brancas. Uma das cenas mais interessantes é porque no sul dos Estados Unidos tinha, obviamente, muita violência, muitos homens negros eram mortos, homens negros, né, jovens principalmente, mas homens em geral, eram enforcados, mas castrados. Tinha uma fixação fálica. Esse pênis ali estava em jogo, tinha que cortar esse pênis. Não bastava tirar ou matar, enforcar. Tinha que ter um processo de castração. Isso é muito simbólico. Sim. Muito simbólico. Então, o patriarcado tem muita relação com isso. Esse falo é perigoso. Esse é o problema, essa fantasia. Você olhar o falo do outro. Então, a branquitude colonial, ela se organizou. Essa é a hipótese fanoniana, que tem muita gente que está explorando esse trabalho, né? Que explora essa linha. E o Achille Mbembe, ele desenvolve um pouquinho isso no livro Brutalismo. Eu acho bem interessante quem se interessar por isso, porque ele fala que o patriarcado ele cria essa compulsão ejaculatória, que se resolve pelas armas. É como se fosse um processo ejaculatório, tá atirando, ou tá matando, desferindo golpes contra o outro. Como tem ali uma relação difícil com o desejo sexual, ao invés de ter uma transa, um toque, uma profundidade, uma aventura erótica com os corpos, esse homem ressentido, que está em estado de sofrimento psíquico, a única forma dele desaguar aquilo é pela violência, ao invés do prazer sexual. Faz todo sentido. Ele bate na mulher, ele mata as pessoas, porque ele tem uma tensão sexual. Faz todo sentido. A boa tese, nessa tese, muito sentido, né? Muito. Então, como ele está com essa tensão sexual, se descarrega com violência. Sim. Tem uma outra tese também, eu não vou agora saber dizer de quem é, mas é da erótica do poder, que é a ideia de que quanto mais você, no caso os homens, tem disfunções, questões sexuais, mais precisa acumular status, grana, riqueza, poder, fama. Sim. E também está totalmente linkado com esse falo, né? Com essa ideia de poder, com essa ideia de violência, que se isso for uma obsessão, é um problema. Se uma coisa ocorre naturalmente, você tem um talento, uma habilidade, isso vai ocorrendo naturalmente, tem a ver com o que você gosta de fazer, onde está o seu desejo. Mas se você faz só por conta de um reconhecimento, para que esse status simbólico te dê acesso a mais pessoas, com justiça sexual, que é um direito também, mas se for só por isso, você sofre por isso, algo não vai muito bem. Né? Tem algum descompasso. Tá tampando algum buraco, né? Isso aí. Sim. Não tá fazendo porque você gosta, você precisa daquilo para poder ter uma certa, digamos assim, um apoio, um suporte para poder resolver algo que não consegue ser resolvido na própria relação. Então tem duas coisas aqui, tanto essa tensão sexual, que ela se transforma em violência, porque ao invés de poder desaguar isso, né, relaxar, ter esse gozo com o corpo, né, de uma forma erótica, isso se transforma em violência, em agressividade que vira violência, né, ou seja, ataca. Tanto que os casos de feminicídio, os casos de ataques contra as mulheres, homens que atacam suas companheiras, que agridem fisicamente,
Não temos poucos casos no Brasil atualmente. Sim, muitos. Né? Muitos casos terríveis. Que é coisa que eu não consigo, às vezes, nem assistir. Eu pego a notícia, leio, e é isso. Torço para que a justiça faça um bom trabalho. Além da justiça, um trabalho de prevenção. É necessário uma formação, vivência, educação para meninos, em que os meninos possam crescer com mais brinquedo afetivo, com mais exercício de cuidado. Sim. Eu acho muito ruim que garotos não ganhem bonecas, Sim. não ganhem bonecos. É por Bebês. isso que não sabe trocar fralda. É isso aí, tá aí. As Não plasmou no menina- inconsciente. As meninas, desde 3 anos de idade, tá lá trocando a fralda do trocando a bebê. fralda. Já é um simulador afetivo. Vai simulando, ela vai criando um repertório. Vai naturalizando. E para o Exato. garoto não está naturalizado. Sim. Então você pode crescer um homem que vai ser pai, mas que não sabe trocar fralda. Sim. Cada vez menos, eu acho. Né? Hoje tem curso de paternidade, hoje tem formação, tem palestra. Gente, curso de paternidade. Hoje a gente já está chegando Mas nesse caminho. tem curso de maternidade? Ah, então, boa questão. Eu desconheço. Acho que não. Eu desconheço. Agora, tem programas muito interessantes. Tem um programa que é o Papai Tá Aqui, que é um Sim. programa bacana, com ONGs, com prefeituras, que é para pais que vão... Para homens que vão ser... Alguém vai se tornar pai, para acompanhar o pré-natal daquela mulher que vai parir. Então, Sim. o cara vai lá acompanhando e ouve palestra, ouve curso, recebe informativo. Então, tem cada vez mais programas para que esse homem... Agora, eu concordo com você. Por que não tem para as mulheres? Obviamente que é uma desigualdade radical, né? Sim, é Radical. porque é isso. A gente é ensinada desde pequena e aí eles estão aprendendo a EAD depois. Depois. Essa é a questão. Você tem que mudar a sociedade. A escola tem esse papel. As famílias têm esse papel. Para que não seja uma coisa pesada. Porque, sem dúvida nenhuma, numa sociedade monogâmica como a nossa, o patriarcado, ele traz mais peso para as mulheres. Né? Ou seja, o patriarcado, essa relação, o próprio casamento traz uma carga de peso, de trabalho emocional, que é maior para as mulheres. Né? Sim. Então é necessário que nós homens, façamos isso, né? Que estamos agora nessa caminhada, que é tentar procurar equidade de gênero no cotidiano. As relações, cuidado com as crianças, no cuidado com a casa. Sim. Ou, de repente, uma divisão, compartilhar tarefa. Coisa que já tem acabado, né? No passado existia aquela frase, né? Meu marido me ajuda. Essa frase cada vez mais tem caído. O pai ajuda. O pai que ajuda. Eu lembro que, assim, tem uma filha que nasceu em 2009, uma nasceu em 2014. Eu estava com um amigo meu, Márcio, ele tem 2 filhos, ele tem 2 meninos. Um é da mesma idade que a minha mais nova, o outro é um pouco mais velha que a minha mais velha. E aí a gente foi no Forte Copacabana, dar um passeio um domingo. Fomos com as crianças. E aí, tem alguns anos isso, né? Antes da pandemia. Eram menores as crianças. E aquilo, naquele momento, a gente até tinha... O pessoal até observava a gente, porque era pouco frequente ter só pais. Tem alguns anos, tá, gente? Já passou isso. Alguns pais com as crianças, cuidando, brincando, fazendo as coisas cotidianas com as crianças, num passeio de domingo. E as mães estavam curtindo e bebendo alguma coisa, curtindo. Sim. As coisas que os pais fazem também, né? Sim. Tem que compartilhar, trocar, né? Um curte, outro faz um negócio. Só que quando as mães fazem, elas são culpabilizadas, né? E são cobradas. Tava lá se divertindo, tomando cerveja. Deixou a criança sozinha. Largou os filhos, deu uma de pai. E aí os pais estão lá e ninguém tá perguntando nada, ninguém tá... Então, essa frase que largou os filhos é um problema, porque nem todo mundo pode ter interesse em parentalidade, em paternar e maternar. Natural. Ninguém é obrigado a casar para ser feliz, a ter filhos para ser feliz. Ninguém é obrigado a engravidar. A ideia do por favor. instinto materno SOS. Porque tem um monte de mulher que não tem vontade de ser mãe, não tem o dito instinto materno, e vai nessa maternidade compulsória e depois, no meio do processo, percebe que nunca quis. E aí isso é um problema. É bom que a pessoa se descubra antes de ter. Exatamente. Porque depois que tem tem que... não dá para comprar cigarro. Para comprar cigarro. É isso aí. Mas óbvio que existem também os casos de pais solo, né? Eu tem muitos amigos pais solo. Não, você não vai vir aqui defender a exceção da exceção no meu podcast. Não, exceção. Então, boa provocação, né? Não provocação. Precisa. Deixa eles lá. Boa provocação, essa aí. Pode ser provocação, essa aqui só pra gente rir um pouco. Tá bom. Vai um pouquinho. Tá bom. Porque, assim, realmente, a porcentagem é muito pequena. Eu acho que são todos meus amigos. São todos meus amigos, vocês. Sim.
Você falou disso, né, da pessoa negra nesse lugar do fetiche, nesse lugar da competição, né, do perigo, enfim. E a pessoa negra não vista nesse lugar do afeto, né, de uma pessoa possível para uma relação romântica, enfim, essas camadas todas. E aí vem a não monogamia, né, até trazendo também vivências de outras culturas, né, até de referências afro, que pensam em mais coletivo, né, num pensamento mais de grupo, de comunidade, enfim. Mas existe também essa marca histórica de pessoas negras que não são oficializadas, que não são vistas, né, que são preteridas, não são vistas como uma primeira opção. E aí muitas pessoas negras não olham muito bem a não monogamia, porque colocam nesse lugar de eu nunca fui oficial, agora que eu tenho a possibilidade de ser e construir a minha família margarina preta, você está tirando o meu sonho. E como você pensa a respeito disso? Então, acho que é uma grande questão, Giovana. Você trouxe a questão aqui, que essa é uma das questões que bato papo com o Juan sobre isso. Juan Fernandes conhece, né? Que ele teve na primeira temporada. Primeira temporada, isso aí, muito bom, adorei. E troco ideia com ele sobre isso. A dissertação de mestrado que virou livro, né? Sobre o Lobolo, eu li, adorei o trabalho. Como é que eu vejo? É muito importante que a gente possa pensar singularidade. Obviamente que tem elementos que nos atravessam. Gênero, raça, cenário histórico, questão de classe. Isso é muito importante. Agora, é muito importante que as pessoas possam se recolocar e saber como eu fico confortável. E que isso não seja um mandamento externo. Que você experimente e até possa dizer, eu estava confortável até a página 2, até o ano passado, agora eu estou pensando diferente. Eu estou sentindo um pouco diferente. Porque é assim que a vida é. Então, acho muito importante não ficar preso a estereótipos. Isso é fundamental. Sem dúvida, tem um estereótipo em relação à comunidade negra, à população negra, né? Que é da hipersexualização das pessoas, né? Da performance sexual descomunal. Isso é alguma coisa que está presente no nosso imaginário simbólico da cultura brasileira. E tem algo que é importante dizer, como que você fica confortável? Foi essa pergunta. Você tem insegurança? Porque a não monogamia, ela traz sempre essa insegurança para muita gente, né? Que é isso, caramba, o outro vai deixar de me amar? E a gente tem algo que é muito ruim na nossa cultura, de competição e comparação. Que é desde a infância. Eu lembro, com 6, 7 anos de idade, eu tinha um incômodo. Eu tinha um incômodo com 6, 7 anos. Que era dar o primeiro pedaço de bolo para alguém. No aniversário. Aniversário. Que sempre é para o contatinho, o romance, a pessoa... Sim. Mas isso é ruim, no meu entendimento, porque eu posso amar um monte de gente. Não, e isso ainda coloca esse reforço de que a prioridade sempre é a relação romântica. Não pode ser o amigo, não pode ser a mãe, não pode ser o irmão. Aí começa aquela coisa, você começa uma brincadeira, com quem será que vai se casar, que eu acho uma brincadeira. Você tem aquelas paqueras. Agora, o primeiro pedaço de bolo tem uma hierarquia. Que você ama mais o pai. Tinha isso no passado, alguém dizia, você ama mais o papai ou mais a mamãe? Comparando amor, comparando quem ama mais. O primeiro pedaço de bolo, então essas hierarquizações são problemáticas. E as pessoas ficam com uma dificuldade em saber lidar com isso. Agora, ao mesmo tempo, é ruim você estar numa relação que seja por fraude ou por favor. Em que você esconde o outro. Eu, nas minhas pesquisas, tenho relatos de pessoas que dizem, fulana ou fulano vinha me encontrar comigo meia-noite. Me ligava assim na sexta-feira, 1h da manhã. E passava, estou passando na tua rua. Isso foi uma vez, foi 2, foi 3. Eu queria um cinema, eu queria um teatro, e não tinha isso. Então, eu acho que tem esses fatores que têm que ser considerados, e até para saber que se pode ser não monogamia, pode ser, mas com uma responsabilidade afetiva, em que você tem um lugar para o outro. E aí não é problema também se a relação for combinada, só quero uma relação sexual, mas o outro vai saber se ele quer só uma relação sexual. Até porque acho que nunca é só sexo. Meu entendimento, com monogamia ou não monogamia, o sexo envolve entendimento, envolve atração, envolve alguma sintonia. Então é muito importante. E as pessoas não são máquinas. Né? Você tem uma relação, eu tenho um gosto. E óbvio, você pode ter musculatura afetiva para sustentar mais uma relação. E sustentar o ciúme que faz parte da vida. Então a questão que eu penso é muito essa, eu diria, Giovana.
A pessoa tem musculatura afetiva para sustentar o quê? Ela vai passar mal? Ter essa autoconsciência, né? Precisa disso. Aí você pode testar, falar assim, eu não fiquei bem dessa forma, não consegui curtir. E passo a passo, né? Passo a passo. Testando, entendendo, né? Eu acho que é como se fosse um experimento mesmo. Sim. Fez... Eu acho que até no sexo a gente deveria fazer mais dessa forma. Sexo e a gente conversa, não faz. A gente vai com os moldes prontos do que se faz, do que se opera, qual é a ordem, do jeito que faz. A gente faz do mesmo jeito com todo mundo, sendo que cada um tem um corpo diferente. É uma questão. Segue sempre o mesmo script. E aí a gente não para pra falar, pera, vamos sentir como é. Como é isso aqui? Isso aqui me dá, sei lá, coceira. Isso aqui me dá tesão. Isso aqui me dá... isso aqui, como é esse outro lugar? Como é esse outro toque? Como é... E na relação também, né? Esse lugar de, tá, viveu isso. Como eu me senti? Tá, e agora isso aqui? Bateu diferente? Não foi bom. Isso vai se transformando ao longo do tempo. Você tem 5 anos é uma coisa de relação, tem 10 é outra, tem 20 é outra. E aí pode ser que melhore, que piore, que continue, que vocês tenham altos e baixos. E lidar com isso requer uma maturidade emocional, Sim. musculatura afetiva, que projeto tem juntos. Desculpa interromper, mas é que agora eu tenho uma marca de roupa de camisetas e croppeds com várias estampas. Tipo, nem todo calvo, mas sempre um calvo. O capitalismo me cansa, e sei lá porque cansou. Família tradicional. Monogamia, tô fora. Heterofobia. E também saudade quando o homem pra guerra não voltava. Essa e outras estampas em vários modelos, cores, tamanhos estão no meu site. Acessa pra garantir a sua. Um beijo, tchau, tchau. Sim. Eu gosto muito da Sobonne Fusomé, porque a Sobonne Fusomé é uma autora que eu leio há anos. Eu conheci ela em 2007. Né? Até hoje eu tenho estudado a Somé, e ela fala sobre da cultura da Gare, especificamente. Algumas outras culturas são assim também na África. O relacionamento é você aumentar a sua potência de vida, para você encontrar o seu propósito. E aí tem relações que podem querer ter mais uma energia feminina naquela relação, ter mais gente na relação. E a cultura da Gare é muito interessante, porque, Giovana, é uma cultura milenar, que a gente tem notícia, né, centenas de anos, pelo menos assim, os primeiros registros, centenas de anos, e a gente tem o seguinte, pessoas do mesmo sexo sempre se casaram. Isso é continente africano. Que legal. A gente fala pouco sobre isso. Sim. Ou seja, é um contexto cultural em que não é problema. Pessoas do mesmo sexo se casam, nunca foi problema. Sim. Pessoas casam com pessoas. E os formatos, arranjo, pode ter uma família com um trisal. Porque é possível isso lá, não tem esse nome trisal. É porque faltava mais alguém para essa relação. Separação e divórcio acontecem. Faz um ritual para separar. Para você descarregar aquela relação, aquilo que passou, e começar uma coisa nova. E a relação tem que sempre ser renovada. Tipo a renovação de votos. Pode ser um ritual por ano do seu casamento. Ela fala uma coisa que eu adoro, né? Nunca é suficiente dizer sim uma só vez num casamento. Se você diz sim uma vez só, problemático a relação. Porque o sim é contínuo. O sim, ele vai acontecer numa cerimônia. É uma renovação de votos que eu posso fazer em qualquer evento festivo da comunidade. Eu aproveito que tem um irmão casando a primeira vez e vou lá e caso de novo. Porque isso me ajuda a renovar o percurso, a jornada. Sim. Então acho que porque são escolhas diárias, né? São. A gente tá fazendo escolhas todos os dias. Então essa escolha de uma manutenção de uma relação, ela tem que ser diária. Sim. Não é um negócio que foi dito há 10 anos atrás que necessariamente tá valendo ainda, né? Lógico que tem fatores. Tem uma sociedade capitalista que tem conta, tem boleto, você tem contas, tem processo na justiça. Então tem que olhar tudo isso, né? Os contratos de casamentos, eles servem para isso. Porque é um contrato, meu casamento. Divisão de bens, guarda de filhos, tem um bocado de coisa. Isso aí, com quem fica, quem cuida, quem faz o que a semana, não dá para mudar para outro estado. Sim. Né? Você tem filho para mudar para o estado, separou. O ideal, me perguntaram isso uma vez, eu falei, o interessante é que você fique na mesma cidade, comarca que as crianças, para poder compartilhar o cuidado. Sim. Que você não deixa só uma pessoa adulta cuidando. Então é importante que as pessoas adultas ali, com relação de parentalidade, ambas possam ter esse cuidado. Então, eu diria, na terapia de casal de separação, faça isso. Mude, faça um acordo para mudar para a mesma rua, né? Se um mudar, ou morar na mesma casa, se for possível, não sei. Cada situação é uma situação. Eu acho que tem um problema que é uma fantasia de uma fórmula mágica. Me perguntam muitas coisas sobre relacionamento, né? O pessoal me pergunta, manda mensagem, entrevisto gente.
E algumas pessoas acham que tem uma fórmula mágica. Eu preciso saber quem é a pessoa. Eu digo assim, letramento afetivo, qual a gramática dos afetos, como cada pessoa funciona, qual o seu modelo, qual o seu projeto. Sim. E não tem uma resposta para todo mundo. Até porque cada um é um indivíduo único, Sim. né? Como é que a mesma forma vai funcionar para todo mundo se cada um tem um formato? Não vai. Tem coisa que se aproxime, talvez. Você pode ser uma pessoa mais romântica, uma pessoa que não acredite em alma gêmea, uma pessoa que acredite em alma gêmea, Sim. né? E aí faz diferença. Você gosta dessa fantasia, né? Mais romântica. São formas de viver, né? Sim. Agora, a paixão não dura para sempre também, a gente sabe disso, né? Ninguém fica apaixonado para sempre por uma pessoa. Você pode até se reapaixonar. E não tem problema, porque não precisa estar apaixonado para se relacionar. É uma questão também. Mas há que também quem seja uma pessoa adicta por paixão, né? Tem gente que é adicta tem por uma galera paixão. que só fica se tiver sentindo aquele monte de hormônio e coisa, e borboletas no estômago, e perdi o chão. Isso aí. Então, a Sommer, ela diz que isso não é o melhor caminho. Ela fala que a paixão pode inebriar, pode enganar um pouquinho. Então, Poxa, ela fala um pouquinho? Um pouquinho ela foi... Não, um pouquinho foi por minha conta. Ela fala que pode enganar. Eu quis mitigar. Eu acho que pode só enganar. Não, pode que a paixão pode ser legal, né? Junto com uma pessoa que faça sentido para você na sua trajetória, naquele momento da vida, que vocês podem fazer juntos. Eu acho que tem algumas vantagens de você estar com alguém, com uma pessoa ou duas pessoas, ou no tetrazal, no trisal, o que seja, que a gente pode dividir, compartilhar o cuidado com a casa. Uma pessoa sozinha, fazer comida todos os dias pode ser cansativo. Aí você pensa um trisal. Cada um cozinha uma semana. Aí, ó, você que não queria ter um trisal, se quiser um almoço mais fácil. Porque você fica uma semana para cada um, faz o acordo, gente, uma semana para cada um. Aí você cozinha uma semana inteira, mas você tem 2 semanas de descanso. Sim. Não pesa para ninguém. Não, e pensando pela ótica da não monogamia, você tendo mais afetos, mais possibilidades, não fica tanta sobrecarga para uma pessoa só, né? De dar conta de tudo, de atender todas as demandas, de ser a fonte única e universal do afeto, do carinho, do cuidado, né? Então, tem isso também. Mas eu queria perguntar, porque você estuda várias culturas, né? Você até citou aqui, desses estudos, principalmente, né, de culturas africanas, de povos originários, enfim, o que você vê, assim, que você acha que é mais interessante, que você acha que é mais curioso, porque as pessoas, né, às vezes a gente fica muito com uma leitura de achar que o mundo todo é igual, porque a gente só vê a nossa bolha. E a gente não percebe que até as nossas emoções são atravessadas pela nossa cultura. Sim. E que dependendo de onde você tá, você já sente tudo de outro jeito. Então, eu queria saber, na sua pesquisa, assim, o que você vê dessas culturas, né, mais ancestrais, assim, que são interessantes, que são diferentes, são curiosas. Acho que tem uma coisa interessante que acontecia em muitos contextos africanos, óbvio que isso mudou, né, mas muitos contextos africanos ancestrais, tradicionais, o celibato não era uma regra. O celibato era alguma coisa estranha à comunidade. Como o celibato era estranho, como é que eu vejo, né? Eu conversei muito com o Carlos Moore, que é alguém que conhece muito o continente africano, né? O Carlos Moore é alguém que teve uma vivência fora do comum. Eu conheci em 2007, um cara que morou em muitos lugares na África, né? Conheci o Malcolm X. Então, o que acontece? Ele traz uma reflexão. Eu, no ano passado, 2024, fiquei 21 dias entre o Mali e Senegal, passei em Marrocos, pesquisando, assisti 3 casamentos, deu para assistir 3 casamentos em grupos diferentes, né? Em Pambal, interior do Senegal, também lá do povo Bambara. Mas vamos lá, por que eu estou dizendo isso? Qual era o princípio fundamental em muitas comunidades africanas tradicionais? Ninguém pode ficar sozinho. Então, como ninguém podia ficar sozinho, tinha que ter um jeito para fazer um arranjo. Ah, é? É tipo a tia do almoço de domingo. Falando, e os namoradinhos, não pode ficar solteira. Mas por quê? Não pode, tem isso. Mas tinha uma coisa social que é cultural que faz o seguinte, vamos supor. Então, algumas comunidades que você tem uma densidade demográfica de gênero, onde tem muitas mulheres, alguns homens inevitavelmente teriam mais de uma esposa. Em alguns contextos que você tem poucas mulheres, essas mulheres vão ter que ter 2 maridos. Então, você tem algumas culturas, você encontra mulheres que tinham 2 irmãos que estavam solteiros, não tinha mais ninguém, só tinha uma pessoa ali disponível e 2 irmãos disponíveis, ela assumiria esses 2 maridos. Meu então, Deus. assim, imagine você tá na sociedade que tá sobrando homem, um já dá trabalho, um já é sobrecarga emocional quando casa, imagine 2. Isso é policonjugalidade.
o conceito de policonjugalidade, que é diferente de poligamia, de poliandria, Sim. porque tem que formar uma família. E aí o que acontece é que a gente vai fazer um acordo, ver o que está faltando aqui. Quem está sobrando? Quem está sobrando? Gente, é tipo A dinâmica na hora do recreio. ninguém sobra. Tem que achar a duplinha. Isso é interessante, porque a hipótese é para que todo mundo tenha uma vida emocional satisfeita. E se quiser separar, pode? Aí você tem que, lógico, tem os rituais, aí depende de cada cultura. Aí tem muitas variáveis, né? Quando a gente fala de África hoje, né? 55 países, muitos povos, né? Muitas etnias, mas geralmente isso tem que passar pela comunidade. Então, por exemplo, no contexto dos povos da África do Oeste, que é o lugar que eu mais conheço, que eu conheço melhor de estudar, e o que acontece? Você tem uma árvore da palavra, que é um baobá tradicional, onde algumas pessoas vão ali fazer um conselho e entender o que está acontecendo, para saber se pode ajudar a resolver ou não. Se tiver uma resolução, é melhor, porque vocês podem criar um caminho de fazer um ritual que resolva o seu problema, daquele casal. Mas se não for possível, o caso da Somê, muita gente não sabe, ela separou. Ela chegou a fazer o divórcio, ela divorciou, né, na época. Então, porque chegou um momento que a relação não estava mais entregando e eles entenderam que podiam se separar, podiam terminar o relacionamento. Então é possível sim. Mas se você pode cuidar do relacionamento, é uma possibilidade. Então, acho que tem esse lado, isso eu acho bem interessante, essa coisa de não sobrar, entre aspas, ninguém, que era um princípio de, naquela comunidade, tem, de alguma forma, um arranjo para que ninguém fique só. Sim. E aí isso fazia a policonjugalidade. Carlos Mu explica isso de uma maneira assim, eu conversei com ele sobre isso, Sim. conversei também com, né, intelectuais africanos, pessoas que estudam relacionamento, e aí como é que era no passado. Hoje não, obviamente, está falando de uma sociedade dinâmica e que as pessoas podem ser descasadas, casarem, não terem parceria alguma, mas um bom tempo em algumas comunidades isso era um princípio. Que legal. Teve Bom. um negócio também que você comentou num podcast que eu ouvi que eu achei muito maravilhoso, que você falou sobre a colonização do tempo. Sim. Né? Sobre o quanto a gente está tomado dentro desse capitalismo. Sim. De ser produtivo o tempo todo e não ter tempo para nada, assim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, eu achei tão bom. Essa questão do tempo, para mim, talvez seja uma das questões fundamentais, porque como tem uma separação entre trabalho, né, e o uso do tempo, aí eu vou de novo à tradição abrâmica. Lá, Abraão, por que tradição abrâmica? A tradição abrâmica, o que ela tem? Um paraíso, esse paraíso é perdido e tem um juízo final que eu volto a um paraíso alguns que são os eleitos. Uhum. Tem um percurso para isso. E Deus trabalha. Então Deus faz o mundo em 6 dias, descansa em 1. Tanto que o 6 por 1 vem daí, né? Olha, sabia disso? Deus já era escravo do 6 por 1. 6 por 1. Não, o 6 por 1 é uma fantasia narcísica ocidental de se espelhar e ser Deus. Ai, eu tô estudando esse negócio, é isso que tá lá, é nítido ali. Por que 6 por 1? Que trabalha 6 dias. Todo mundo achando que é Deus e no final é só um proletariado tomando no cu. Esse é o problema. A gente quer ser mais do que somos. Pode ser menos, pode ser menos. Não temos essa capacidade de 6 por 1. Mas até esse Deus aí... Nossa, esse Deus é do capitalismo, né? Que esse Deus trabalha muito. É que 6 dias descansa 1. A gente quer imitar isso. Então, o que acontece com esse trabalho? A gente quer trabalhar muito. Tanto que tem 2 conceitos que a gente pode... Eu até escrevi sobre isso, tem um textinho sobre isso. Que os colonizadores europeus, no Brasil, os portugueses, chamaram os povos indígenas de preguiçosos. Preguiça. E a população negra de malandra. O que a malandragem e preguiça têm em comum? Elas escapam da colonização do tempo pelo trabalho. Porque malandragem é fluir a vida, é flanar. Ou seja, eu vou trabalhar, vou ter que me divertir trabalhando também. É diferente. A preguiça, eu tenho que ter o tempo do meu descanso. Não posso funcionar o tempo inteiro. É o ócio que não é produtivo. Que não é produtivo, é o ócio de sentar na rede e acabou. Só ócio. Esses povos sempre tiveram isso. Isso assustou os portugueses. Isso assustou a América Ibérica como um todo. Sim. Porque falou, cara, mas esse pessoal não tem trabalho o tempo todo, como é que pode isso? E descansam, eles celebram a vida. Sim. Ficam brincando. Eles não se escravizam. Ficam brincando, fazem coisas... Mas isso acontece, por exemplo, eu estive em 2025 na Confluência da Lua, no quilombo de São João do Piauí, né, que é um quilombo fantástico, onde Nego Bispo está ali, né, ancestralizado e foi plantado lá.
né? Ele ancestralizou e foi plantado lá. Tivemos lá agora, tal, tive por lá. E o que acontece? Tem essa perspectiva, o quilombo dessa perspectiva, de você trocar ideia sobre a vida. Isso aqui é uma coisa normal. Bota uma fogueira, bebe alguma coisa, vamos falar sobre as estrelas, sobre o casamento, e as pessoas aprendem e celebram. Estão curtindo e vivendo e flanando a vida. E tempo livre, e trabalho necessário. Mantimento está cheio, a gente consegue se alimentar, a gente consegue roçar a terra o necessário. Então não tem ideia de excedente também. Essa é uma diferença. Então, essas perspectivas culturais, elas são diversas em relação a isso. Em relação ao próprio ambiente, como se a gente lida com o ambiente. Muita gente fala sobre isso hoje, mas isso é alguma coisa que os povos indígenas e tradicionais africanos já tinham, né, muito frequentemente. Não que não tivesse na Europa também, mas a Europa, né, tomou as florestas de Sherwood, perderam para as cidades, né, as florestas de Sherwood. Sim. Então, o que acontece? Oxum é uma pessoa, Iara é uma pessoa, o rio Atu é uma pessoa. Significa que eu não posso mudar o curso de um rio, como cortar o braço de alguém, cortar a perna de alguém. Sim. Então, a relação com o ambiente não é uma relação de invasão. A própria ideia da nossa estrutura de relação amorosa é uma estratégia geopolítica bélica. A estrutura, ou seja, eu vou conquistar fulana. Eu quero ser conquistado. Olha, é verdade. Nunca Qual tinha o parado problema? pra pensar nessa palavra. Que é geopolítica de guerra. São esquemas de guerra que eu conquisto o outro. Eu ocupo um território. O que deveria ser arte do encontro? Conquista e depois o outro passa a ser meu território e eu defino como é que o outro age, isso. como é que o outro se Percebeu? porta, pra onde o outro vai. O nosso imaginário, ele plasmou dessa articulação desses dispositivos as formas de se relacionar. Esse é um problema. Sim. Porque teria que ser do encontro. Né? Sim. Do encontro, do brincar, do fazer em conjunto, do colaborativo. Sim. Só que sai de uma sociedade com menos mal-estar. Minhas questões filosóficas, assim, como eu crio uma sociedade, como criamos uma sociedade com segurança psicológica para as pessoas não recorrerem à violência como forma de resolução de conflito. Sim. Tem que estar muito emocionalmente estável. Não é que seja estável no sentido que você não sente nada, não balança, mas é poder lidar com os afetos. Sim. De uma forma que isso não te colapsa. Sim. A Geni tem uma frase maravilhosa também que eu não sou o dono de nada, eu só estou na companhia das coisas, né? Isso aí. Então, eu não sou dono do rio, eu estou na companhia do rio, eu não sou seu dono, eu estou na sua companhia. E é sempre essa ideia de andar junto. Aí muda, porque você não é dono do outro. Essa possessividade desse patriarcado misógino, estruturante, ela faz isso, né? O cara se sente... Eu já ouvi relato. Eu estou ouvindo muitas pessoas, né, algumas pessoas, para pesquisa. E aí, o que eu já ouvi? Um homem dizer: eu terminar com ela, sim, eu aceito. Ela terminar comigo, nunca. Todo mundo fala isso para mim. Falou isso, né? Ou seja, não aceita que ela termine. Mas por que ele vai fazer se ela terminar com ele? Não, é porque daí a terra que ele conquistou tá indo embora. É isso, ele conquistou esse território. É isso. Ele já conquistou, não pode ir. Pode ir. Só se ele quiser se apropriar e falar que não serve mais. Agora, me conte do seu livro aí, que é o seu mais novo livro, é isso? Esse livro aqui, Giovana, presente para ti. Aqui, ó. Olha, com aqui, dedicatória. Dedicatória, veja o que você acha, se faz sentido. Você consegue ler? Se a minha letra tá legível. Sim. Espero que seja para isso, né? Porque é um pouco para isso, né? Mas me conte o que fala aqui nesse livro. É um abecedário. Então tem amor romântico, o que é amor confluente, o que é paixão, o que é medo, o que é frustração, o que é culpa, o que é saudade, o que é agamia, monogamia. Então, definições. Né? Legal. Definições que não são muito fechadas, mas que dialogam. Temos Geni aqui atrás. Geni foi os primeiros a ler. Geni e o Christian Dunker. Geni Nunes e Christian Dunker. Que legal. Uma alegria. E aí eu tô nesse objetivo dessa pesquisa, que é longitudinal, né? Uma pesquisa não termina tão rápido, tão cedo. Que é ouvir os casais também. Sim. Né? Que eu gravei alguns casais, um casal com 50 anos juntos, mais 50 anos juntos. Né, gravei falando sobre o bem-estar, né, que eles têm no relacionamento, as formas que não vai servir para todo mundo, mas que é muito interessante. E muito legal porque é como se fosse um dicionário, assim, né, falando de uma maneira mais crua, mas nesse lugar onde não é uma definição
né? Não é difícil, é um abecedário. Ela vai dialogando, então assim, e aí o abecedário tem um pouco a ver com isso, né? Vou tentar, então, abraço, é um afeto. Eu trato o abraço como um afeto. Eu já estudava o Kama Sutra, fiz um estudo sobre o Kama Sutra para pensar os tipos de abraço. Aí trouxe ali, fiz uma resenha. Caraca, tipos de abraço. Tipo de Por abraço. isso que você ali em cima me abraçou, falou, não, pro lado esquerdo, coração com coração. Olha aí, ó. É porque o lado esquerdo você tá, então tem alguns estudos, essa é uma questão que a gente pode ver a sintonia. E se você ficar mais tempo abraçado com uma pessoa, vocês podem ter o mesmo ritmo. É possível ter o mesmo ritmo, né? Sim. Isso pode ser interessante. Então, você encontra o coração no lado esquerdo e no lado direito. Então, relações de proximidade são relações amistosas e a ver com isso também. Eu falo do beijo, o beijo também é um verbete. Os tipos de beijo. Na mão uma coisa, na testa é outra, o significado do beijo. Tem o grego também aqui? Oi? Tem o grego? O grego, vou ficar te devendo grego. Tá faltando uma modalidade. Eu botei o grego. Botei tesão, entrou tesão também, que é o tesão, que é o desejo. Mas o beijo grego, eu falei, tem outros beijos. Tem que fazer a parte 2 agora. O grego. Poxa, agora me pegou. Vou ter que botar o grego na próxima edição. Vai. Meu Deus do céu. Ó, e eu também tenho um presente pra lhe dar. Você achou que só você me presentear hoje? Puxa, ah, licença. olha Deixa eu ver aqui. garoto. Opa. Que agora eu tenho uma marca de roupas. Ih, que beleza. É. Vamos lá. Olha aí, ó. Você leu a frase? O capitalismo me cansa. E é sem o A mesmo, que já tá bem cansado. Não, realmente. E é verdade. É a sua pura cara, verdade. não É pura verdade. É pura verdade. Porra. É pura verdade. Ah, Renato, muito obrigada. Obrigada pelo seu livro, obrigada por ter vindo. Adorei. Ó, deixa aqui, ó, o seu serviço aqui pra galera. Sim. Fala dos seus outros livros, se tiver, sei lá, curso, se tiver, onde te encontrar. Tá ótimo. Fala aí. O que Gente, você então, vamos lá. Para quem tiver interesse em ter um casamento celebrado por mim, vou ficar muito satisfeito. Vocês me encontram, contato nogueira@gmail.com, Nogueira sem o I. Podem mandar um e-mail, celebração de casamento. Sou celebrante, certificado, fiz curso, né? Peguei um certificado para poder melhorar meu trabalho. E eu tenho uma satisfação que eu sempre termino os casamentos com alguma frase que não seja até que a morte nos separe. É sempre um caminho mais da vida, tá? Então, um convite. Eu tenho Porque Amamos, que tem uma relação com esse trabalho, o que é o luto, que fala sobre a perda, a dor da morte, Mulheres e Deusas, Ensino de Filosofia, Líder 639, uma série de livros, O Aniversário do João, Nani Nilo, tem alguns trabalhos que podem contribuir, alguns são ensaios para a discussão dos afetos. Tá? Estou nas redes sociais, meu Instagram, meu TikTok é Nogueira_oficial. E também estou no YouTube, canal do Nogueira. Nogueira sempre sem ir. E eu quero registrar a alegria que foi estar aqui com a Giovana, né, nesse momento tão especial, a equipe maravilhosa que pôde me receber aqui. Eu falei que você estava puxando meu saco, Renato. Trocar essa ideia. Você está puxando de novo meu Oi? saco. Meu saco você tá puxando. Não, é porque, na verdade, assim, eu acho que eu puxo pra todo mundo, porque eu gosto das pessoas, eu falo que tô gostando daquele momento. É o momento que eu tô registrando, então, Sim. Talvez seja por termo puxar saco, eu não sei se é o melhor termo, mas é interessante também, né? Eu tô aqui. Já vai botar aqui, ó. Botar aqui. Mais um aqui, ó. Gente, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixa o like se tá assistindo aqui no YouTube. Comenta aí, que a gente responde os comentários, eu vejo tudo. No Spotify também, se você tá ouvindo de alguma plataforma de áudio, se inscreve aqui no podcast, no canal, pra receber os outros episódios. Tem uma série de episódios aí no ar. Tem com o Juan, que o Renato comentou aqui. Sim. Tem com outros pensadores, outros pesquisadores, escritores, filósofos, enfim. Tem muito papo bom, tá bom? Então, eu espero você no próximo. Um beijo, tchau, tchau.